a questão que eu quero fazer é sobre segurança pública, né? O PSOL diz que a política de endurecimento ao crime não funciona, que a defesa de se matar bandido é uma coisa que não funciona, mas está funcionando aqui no estado de São Paulo, né? Nós saímos ali de 36.300 homicídios para menos de 15 mil homicídios ao ano, né? Então, São Paulo hoje está com uma das menores taxas de homicídio do Brasil. E o PSOL vota sistematicamente contra qualquer medida de endurecimento de pena, e inclusive pena para crimes hediondos, né? Na semana retrasada, nós votamos na Câmara um projeto que obrigava o criminoso que comete o crime hediondo a cumprir 80% da pena no regime fechado antes de progredir. E a defesa do PSOL foi que isso só acontecesse para reincidente, né? Ou seja, você precisa matar a segunda mulher, precisa cometer o segundo feminicídio para cumprir 80% da pena, você precisa torturar a segunda pessoa, você precisa estuprar a segunda pessoa para cumprir 80% da pena. Outro projeto, eu sou autor desse projeto em relação à prisão em flagrante para aqueles que cometem a prisão preventiva obrigatória para aqueles que são pegos em flagrante cometendo crime hediondo ou que é membro de facção criminosa ou de milícia. O PSOL também discursa muito contra milicianos, mas na prática, na hora de defender a prisão preventiva para miliciano, eles também votaram contra. Então, eu quero escutar de você, né, essa contradição. A luta pelo feminismo, mas a defesa que o sujeito precisa matar 2 mulheres para cumprir 80% da pena. A luta contra a milícia, mas não defender que miliciano seja preso preventivamente. Afinal de contas, existe algum combate verdadeiro nisso? Olha, Kim, eu posso responder por mim e por aqueles com quem eu convivo, seja do PSOL, seja o deputado Guilherme Boulos, seja o vereador Toninho Vespli, enfim, seja as lideranças principais do PSOL aqui em São Paulo. Eu te garanto que o PSOL nunca defendeu nenhuma lei em que determinasse, ou nenhum ato normativo, nenhum decreto, absolutamente nada, que determinasse que um homem precise matar pela segunda vez uma mulher para poder responder por isso. Eu te garanto. Inclusive, eu apoio você. Eu apoio você. Eu apoio o Boulos você. foi o contrário, na semana retrasada. Isso é mentira. Isso não é verdade. Pelo amor de Deus. Isso não é verdade. No sistema da Câmara. Então vamos lá. Você está dizendo que o deputado federal Guilherme Boulos defende que homens respondam por feminicídio apenas no segundo homicídio. Não é respondam. Eu falei de progressão. 80% de progressão. Foi exatamente o que eu disse. Entendi. Aí você não ouviu a pergunta. E aí se reduz apenas a feminicídio. Quando a gente fala... todos os crimes hediondos. Então, quando a gente fala disso, a gente tá falando só de feminicídio? Não, tá falando de diversos crimes. Então, Não, tudo bem, só para entender, para deixar claro para as pessoas, porque você tá falando sobre feminicídio, sobre feminismo e... Isso, e aí tortura, também falei... E aí eu tô destrinchando. Leonardo Grandino, eu te garanto que eu defendo o fim da progressão de regime para quem comete crime hediondo. Eu te garanto. Tá bom, mas o PSOL é contra. É a minha avaliação, o PSOL não é contra, até porque o PSOL é um partido com diversos membros. Assim como o MBL... Foi unânime contra. Assim como o MBL é um movimento com muitos membros, e membros esses que, inclusive, viraram um Pavanato, Rubinho Nunes da vida, outro que foi caçado... Você não responde por quem tá hoje no PSOL, eu respondo por quem saiu do MBL. Outro que foi caçado, e é membro do MBL, e foi caçado por fazer piadas misóginas e machistas na Ucrânia, né? Enfim, e por abordar meninas nas filas da Ucrânia. Então, isso sim é trabalhar contra as mulheres, isso sim é trabalhar contra o feminismo. Agora, você querer colar a imagem de que o pessoal de que a esquerda trabalham contra as mulheres, isso não cola. Isso de fato não cola e chega a ser até cômico para as pessoas que estão assistindo. O que eu posso afirmar para você de forma categórica é que eu, Leonardo Grandini, e o PSOL temos lutado durante muitos anos em defesa dos direitos das mulheres. Quem não luta em defesa dos direitos das mulheres são aqueles que são caçados por conta de piadas misóginas, de piadas machistas em grupos com homens de WhatsApp, se valendo da posição de parlamentar na Ucrânia, né? Numa situação de guerra, um país numa situação totalmente calamitosa, e vai lá, viaja para a Ucrânia, Arthur Duval e Renan Santos, e diz em grupo de WhatsApp que as meninas ucranianas refugiadas, pobres, eram fáceis porque eram pobres, e simplesmente mostrava a carta do Instagram, né? Falava, olha, eu tenho tantos seguidores, e aí elas ficavam impressionadíssimas, né? Então, é esse tipo de viagem que é feita por membros do MBL e que eu repudio. Isso sim é contra as mulheres, isso sim é nojento, isso sim é repugnante, tá? Então, deixando muito claro que é muito incoerente e é vergonhoso o MBL querer lutar e se dizer a favor
dos direitos das mulheres. Se vocês de fato são a favor do direito das mulheres, por que vocês não trabalham e ficam a favor da lei da deputada Sâmia Bonfim, que quer determinar o fim da lei de alienação parental? O fim da lei de alienação parental que serve justamente para poder proteger pedófilos, proteger agressores de mulheres, proteger homens que se valem da lei de alienação parental para poder restabelecer os vínculos com as suas ex-companheiras e poder agredi-las novamente, agredir as suas filhas. Então, se vocês de fato defendem as mulheres, por que vocês não apoiam o projeto da deputada Sâmia Bonfim pelo fim da lei de alienação parental? Vamos lá, o primeiro ponto. Você não respondeu nada do que eu perguntei, né? Vamos voltar para a pergunta que eu fiz. Que grande absurdo, o Arthur Duval foi cassado por causa de uma piada machista. Sim, o Arthur Duval foi cassado por uma piada machista. Uau, que grande crime gigantesco que ele cometeu, né? Fez uma piada machista no grupo de WhatsApp. Bom, a gente está no país, né, em que dezenas de bilhões de reais são roubados de estatais, passados para bolsos de deputados corruptos, tanto da esquerda como do centrão, fazem parte da base desse governo que você apoia, né? Deputado que recebe dama do tráfico, do Comando Vermelho, né? E o grande absurdo é um deputado fazer piada no grupo de WhatsApp. E mais uma vez, você não me respondeu. Você não me respondeu em relação ao endurecimento do enfrentamento à criminalidade, ter diminuído o número de homicídios e com o PSOL fazendo o escândalo que faz, como se o número de mortes de inocentes no estado tivesse aumentado, quando diminuiu, caiu pela mais da metade. E aí você falou... Não, mas no PSOL também há divergências internas, eu defendo que não tenha progressão de regime para crime hediondo. A bancada do PSOL foi unânime, inclusive Guilherme Boulos e a ala do Guilherme Boulos foi absolutamente unânime em votar contra, né? Que você tenha, não é nem o fim, é o endurecimento da progressão de regime para 80% de você cumprir em regime fechado. E isso inclui feminicídio, isso inclui estupro, isso inclui tortura, isso inclui extorsão mediante sequestro, vários crimes. Em nenhum momento eu disse que era só para feminicídio e você quis reduzir a isso, né? Que é uma falácia de você pegar o genérico e tentar trazer para específico. E o outro ponto, também você não respondeu sobre prisão preventiva de miliciano, que o PSOL também votou contra, né? Unanimemente. E aí você vem me falar que tem divergências internas. Eu sei que tem divergências internas no PSOL, mas quando tem essas divergências aparecem no painel. E nenhuma dessas divergências que você colocou apareceram no painel. Em relação a fim da lei de alienação parental, agressão, pedofilia, primeiro, o homem que agride a mulher, hoje isso é crime e hoje isso é razão para ele não ficar com a guarda da criança e por vezes, por ele não ter acesso à criança, o que está correto. Outro ponto, se for pedófilo, pior ainda, nenhum juiz vai permitir que hoje um pai pedófilo, que a lei de alienação parental vai anular o crime de pedofilia dele e permitir ou seja, amenizado de maneira a permitir que ele tenha acesso ao filho que ele abusou. Me desculpa, mas essa legislação hoje, você me traga um caso concreto que tenha feito isso, um pai pedófilo que com base na lei de alienação parental tem obtido o direito de ficar próximo do filho. O que na realidade existe, e aí, mais uma vez entra no feminismo de ativismo judicial, que vocês também adoram fazer, é a defesa de mulheres que não querem dar acesso aos seus filhos para pais que, assim, se divorciaram, podem ter brigado, podem estar bravos uns com os outros, mas não tem caso de agressão, não tem caso de pedofilia, há apenas a tentativa de criminalização e de fato, alienar esses pais da criação do filho que ele tem o direito de participar. Mas, mais uma vez, reforço. Não respondeu sobre milícia, mentiu sobre divergências em relação à prisão e progressão de regime para crimes hediondos e não respondeu sobre o endurecimento do crime e diminuição do número de homicídios. Bom, ficou claro para quem é de casa quem de fato luta em defesa dos interesses das mulheres, quem de fato luta contra essa lei absurda de alienação parental que serve justamente para poder defender homens agressores de mulheres e que na prática, como o Kim quis pintar um mundo cor-de-rosa, não é assim que a justiça funciona, até porque a justiça é extremamente machista e a lei de alienação parental ela corrobora com essa violência contra as mulheres no Brasil. Então, é importantíssimo. Inclusive, eu espero também que vocês sejam a favor da tipificação do crime de feminicídio no Código Penal brasileiro, né? Visto que a direita brasileira é contra. Né? Então, vocês defendem a manutenção ou a revogação? Não, para que revogar? Maravilha, porque a direita brasileira é contra, né? Então, é importante destacar. Sobre milícia, basta ver as regiões de milícia no Rio de Janeiro, por exemplo, que 60% do território é controlado pela milícia, onde Jair Bolsonaro
Bolsonaro ganhou nas regiões de milícia e onde a esquerda ganha nas regiões de milícia, aí você vai ver a resposta. Não, beleza, mas e o voto na lei? De quem defende. E outra coisa, sobre mortes. Por que que você não diz sobre redução da letalidade em São Paulo, da redução dos homicídios? Por que você não diz que aumentou em mais de 120% a morte de crianças e adolescentes pela Polícia Militar sob a gestão de Tarcísio de Freitas? Por que você não diz isso? Por que você não diz que aumentou a morte de pessoas inocentes pela Polícia Militar no estado de São Paulo? De crianças. Por que você não diz isso? De pessoas inocentes? Por que você não diz isso? Você prova que é de pessoas inocentes? Eu E provo, primeiro, responde só uma das 3 perguntas que eu te fiz, você não respondeu nenhuma. Uma só. Responde uma das 3. Por favor, reitere. Uma? Reitere de novo! Eu repeti 3 vezes as 3 perguntas. Eu não respondo sobre voto de parlamentar, o Kim. Eu não respondo sobre voto de parlamentar. Eu respondo sobre ex-PMBL. Você não responde sobre atual PSOL. Eu não sou parlamentar. Eu não posso responder. Eu não posso responder. Mas daí, se eu não fosse, eu também responderia por menos do MBL. Eu não posso responder por votos de pessoas que não são eu. Eu não posso do seu partido? Eu não posso responder por votos de outras pessoas. Ah, entendi. Eu respondo por ex-MBL, mas por atual PSOL você não responde. Até porque legal. Se você de fato tem coerência e coesão, você sabe que é importante avaliar todos os pontos do projeto. Avaliar todas as emendas ao projeto. Sim, eu falei de todo o projeto. E não você reduzir a uma falácia de que o PSOL, ou qualquer deputado que votou contra esse projeto em específico, é contra penalizar criminosos, penalizar pedófilos, penalizar feminicidas. Eu falei do PL isso todo. Não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Você reduz o debate. Isso não é legal. Não, eu falei do PL inteiro. Não, isso não é bacana. Eu não deixei nenhum trecho do PL de fora. Mas isso não é bacana. O PL tem diversas páginas, diversos pontos, diversos artigos, diversos bem simples. Diversas questões. É uma página só. Então veja, não é bacana você reduzir não tô reduzindo, é uma página só. De avaliação. Não tem diversas páginas.